Graças a Deus, amém, irmão? Amém. Pedir para vocês colocar de pé, amém? Vamos agora ver a mensagem do Senhor. Graças a Deus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Graças a Deus. Quando você procura, eu vou estar orando, amém? Amém. Senhor, meu Deus, nós te glorificamos, Senhor, por esta noite, ó Pai. Amém. Já sentimos, Deus, a sua presença e sabemos que o Senhor ainda vai falar ao coração deste povo nesta noite. Eu creio, Deus. Senhor, me capacita na tua mensagem, me dá, Senhor, a revelação da tua palavra, para que eu possa, Senhor, ser o transmissor dessa mensagem ao coração do seu povo. Fala, Senhor, aquilo que tu quiseres falar e não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que vai, Senhor, trazer transformação, que vai trazer cura, restauração, que vai, Senhor, endireitar o que está torto, levar as nossas vidas a estar alinhadas com a tua vontade. Eu te agradeço, te louvo e te bendigo. Peço, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha tirar toda a dispersão da igreja, Senhor, nesta hora. Todo espírito de dispersão, Senhor, que venha atrapalhar, Senhor, a tua mensagem, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha repreender, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta hora. Que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, a ter reverência e respeito pela tua mensagem. Amém. Para que o teu nome venha a ser glorificado nesta hora, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Todos acharam? Amém. Amém? Que bênção. Os irmãos acompanham comigo. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé no pátio da congregação, diante do Senhor, diante do pátio, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. E não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória. Você se aceita, Deus. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. A Bíblia nos relata uma história, um período em Judá, onde o rei de Judá era Josafá. Pode sentar aqui. Amém? Judá era governada por Josafá. Josafá era um rei reto, um rei temente ao Senhor, alguém que Deus se agradava dele quando olhava para ele. E quando nós paramos para falar de um homem que estava na frente de um comando, na frente de um reino, nós paramos para pensar que este homem também era um homem comum, um ser humano normal. Nós sabemos o quanto é difícil um homem que realmente entrega a vida diante do altar do Senhor, quando ele tem poder nas suas mãos. Porque o poder muitas vezes desvia o coração do homem. Nós vemos que desde o início da criação, quando Deus ele criou todas as coisas e criou o jardim do Éden e colocou ali Adão e Eva, o homem, assim que percebeu que teria o poder de fazer alguma coisa, uma das atitudes dele foi de desobedecer a Deus. Ou seja, não é um dos atributos do homem ser fiel a Deus. O homem por si só ele é egoísta, o homem por si só é avarento, o homem por si só ele não deseja o bem do seu próximo. É por isso que Deus colocou ali os 10 mandamentos e começou a estabelecer: adorarás a Deus sobre todas as coisas e vai aprender a amar o seu irmão como você ama você mesmo. Aleluia! O homem ele não nasceu, ele não foi criado já com os atributos de fidelidade, com os atributos de amor. Isso tudo foi algo que foi sendo trabalhado e Deus foi colocando na vida do homem. E é por isso que Deus começou a criar as leis, começou a estabelecer os propósitos, para que todo mundo tivesse instrução e soubesse o que tinha que fazer dentro da casa de Deus, como deveria se portar. Quando nós retomamos para pensar na
no Jardim do Éden, quando eles tiveram a oportunidade, o que eles fizeram foi pecar contra o Senhor. Eles desafiaram a Deus e desejaram ter o conhecimento do bem e do mal, e fazendo o que? Desobedecendo a Deus. E desde a história, quando o pecado entrou no mundo, todos os reis de Israel, os reis de Judá que vinham, todos eles pecavam contra o Senhor. Deus procurava achar homem fiel na terra, e às vezes ele encontrava, mas no decorrer da caminhada, todos eles pecavam e caíam. Quando eles descobriam que tinham poder e poderiam fazer aquilo que quisessem, eles começavam a cometer os erros de achar que tudo lhes era lícito, e começavam por causa disso a errar diante do Senhor. Começavam a pecar e as quedas começavam a acontecer. Só que como Deus já nos instruiu na sua palavra, todo pecado existe para ele uma consequência. Todo pecado ele traz consigo uma consequência. Eu não posso achar que hoje eu posso pecar, que hoje eu posso errar e que nada vai me acontecer amanhã. O pecado ele traz uma consequência. O pecado deixa uma mancha, o pecado deixa uma ferida aberta. O pecado ele corrói e destrói a vida do ser humano. Basta você ver alguém que começou a ter uma vida errada, veio para a casa do Senhor, Deus limpou, lavou ele, e de repente ele começou a fazer as coisas erradas de novo. A pessoa normalmente chega já com a vida arrebentada, chega com a vida pedindo socorro, pedindo: Deus, me livra do que eu estou passando, porque eu não aguento mais. E muitas vezes quando ela chega e começa a andar em santidade com Deus, com o passar do tempo, se ela se sujar novamente no pecado, certamente vai trazer uma consequência e um peso para a sua vida, e ela vai pagar um preço por isso. Ontem nós estávamos conversando com uma mulher de outra igreja, e ela é levita na casa do Senhor nesse ministério. E ela falou assim: eu tenho 2 filhos, um deles foi concebido dentro do casamento e o outro não. O mais velho, eu tive ele quando eu ainda não era casada. O meu filho mais novo, eu já tive ele quando eu já estava casada. Ou seja, ela teve o segundo filho já debaixo da bênção e da lei de Deus. E ela disse para nós o seguinte: eu vejo que na vida do meu primeiro filho, para ele tudo é mais difícil. Quando eu tenho que conseguir um médico, para ele é mais difícil. Quando acontecem problemas na escola, acontece com ele. Quando ele precisa de algo, de uma bênção chegar, para alguma coisa acontecer de bom para ele demora para chegar. Agora na vida do mais novo, parece que tudo acontece automaticamente. E isso é o porquê? É o preço do pecado. O pecado ele traz consigo esta consequência. Amém? Por isso que Deus, sabendo que como não era um dos atributos do homem ser fiel a Deus, como não era um dos atributos do homem saber amar e se preocupar com o seu próximo, é por isso que Deus valoriza tanto a obediência e a fidelidade. É por isso que Deus, quando Ele olha e encontra alguém fiel na terra, Ele chega até a dar testemunho dessa pessoa. Porque Deus foi assim com Jó. Deus ele chegou para Satanás e disse: da onde vens? Ele de rodear a terra. E aí, o que Deus disse a ele? Deus olhou para Satanás e disse: Satanás, você viu meu servo Jó? Você observou ele lá embaixo? Ele é homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Neste momento Deus começa a dar testemunho. O tamanho é o agrado de Deus pela vida de Jó por causa da fidelidade dele. Ou seja, a fidelidade é algo que todo crente que deseja tocar no Senhor, que deseja ter vida com Deus, que deseja algo a mais do Senhor, precisa ter. Não adianta ter uma vida de pecado lá fora, entrar aqui dentro e achar que tudo vai acontecer automático. Não adianta achar que a vida pode estar de qualquer jeito e que quando você entra aqui, só porque você aceitou a Jesus, tudo vai mudar. É preciso uma transformação por completo. É preciso rever os velhos hábitos, os velhos conceitos. É preciso tirar aquilo que não agrada mais a Deus. É preciso fazer uma conversão. A palavra de Deus, ela nos diz o quê? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ela diz assim: se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se arrepender e orar, e se converter dos seus maus caminhos e me buscar, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus, quando fala isso, Deus está colocando uma condição para o homem. Deus está dizendo assim: o meu desejo é te abençoar. Eu quero mudar a história da sua vida, mas você precisa mudar para mim primeiro. Tem que tirar tudo isso que já não está mais me agradando, porque agora você é uma nova criatura e isso não pode mais existir. Precisa de transformação.
Quando a Bíblia fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele está dizendo assim, aqueles que já se dizem convertidos, são aqueles que já estão na minha presença. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Não adianta querer encostar Deus na parede e chacoalhar Deus e falou assim, o Senhor disse que a minha vida ia mudar porque eu entrei na igreja, eu quero a minha bênção e querer arrancar força. Quem somos nós para querer exigir algo de Deus? Quem é o barro para querer falar algo para o oleiro? Quem é o carro para querer exigir algo daquele que é todo-poderoso e criador dos céus e da terra? Não adianta querer tocar em Deus achando que podemos encostar Deus na parede. O que move o coração de Deus é presença, é obediência, é humilhação, é se render diante de Deus. Deus agora olha para o homem e diz, se converta dos maus caminhos. Quando Deus fala de conversão, conversão significa assim, é dar meia volta. Ou seja, até agora eu estou indo por aqui. Eu vi que não dá mais, tenho vida com Deus, isso tem que mudar. Eu parei de fazer o que eu fazia, porque eu quero viver uma vida para Deus. Isso é se converter dos maus caminhos. Não adianta querer ter vida transformada se não tiver redenção, se não tiver humilhação, se não tiver renúncia. Nós não podemos parar de pregar o evangelho genuíno que fala da salvação. Jesus está voltando e Ele vai vir para buscar uma igreja santa, remida, transformada. E não é tempo mais de brincar, é tempo de mudar aquilo que tem que ser mudado. Porque quando o Senhor raiar nas nuvens, o seu nome tem que ser chamado e você tem que sair desta terra. A aflição de quem ficar aqui vai ser grande, a dor de quem ficar aqui vai ser grande. E Deus não quer que você fique aqui nesse lugar. Para isso é preciso transformação, para isso é preciso mudar aquilo que era do velho homem. Sabe qual é o significado do batismo? O significado do batismo é morrer para o mundo para viver para Deus. Sabe por que nós mergulhamos a pessoa e nós submergimos ela por inteiro debaixo das águas e depois puxamos ela para fora? Porque esse é um sinal profético dizendo assim, tudo aquilo que era do velho homem, tudo aquilo que estava comigo não presta mais, tudo aquilo que era da minha vida de antes, eu estou afundando e matando nestas águas. Mas quando eu subir nelas, o novo homem vai subir transformado, vai subir reto diante de Deus, com a vida remida, para ter uma vida sincera com o Senhor. Deus, Ele virá para buscar um povo transformado e santo. E é por isso que Deus valoriza tanto a obediência. É por isso que Deus, quando encontra alguém que olha no coração dele e fala, perceba que o meu servo, a minha serva, o prazer dele é estar na minha presença, é homem reto, se desvia do mal. É por isso que Deus valoriza isso, Luiz. É por isso que Deus, quando olha e encontra alguém assim, isso faz Deus se levantar do trono missionário. Porque isso move o coração de Deus, a obediência, o amor a Deus, e fala assim, eu não vou servir a outros deuses, eu não vou pecar porque eu amo o Deus que eu sirvo e eu não quero entristecer o coração dele. Quando Deus encontra alguém assim, o céu se abre sobre a vida dessa pessoa. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso e perverso, quem o conhecerá? É por isso que a palavra de Deus nos diz que do coração procedem as fontes da vida. Por isso que a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. É verdade, Jesus. Sabe o que é que Deus está dizendo com tudo isso? Deus está dizendo assim, você acha que conhece a si mesmo, mas não conhece. Você acha que está pronto para ser abençoado, mas só eu sei como é que está teu coração. Você acha que já está tudo certo e está tudo errado. Precisa de mudança, precisa rever o que está aqui dentro, para ver transformação e cura, para Deus te limpar, para Deus te sarar, para Deus mudar teu coração. Quantos crentes estão na casa do Senhor até hoje, mas tem dificuldade de perdoar o irmão que pisou no pé dele? Quantos crentes estão na casa do Senhor até hoje, mas não aprendeu a amar em nada o seu próximo? Quantos crentes estão na casa do Senhor até hoje, mas quer servir a Deus e quer continuar tendo a mesma vida que tinha lá fora? Meu querido, assim não dá, desse jeito não tem como continuar. Ou você muda de vida, ou Deus não vai abrir as portas sobre a tua vida. E quando o Senhor voltar, o pior é que você fica nessa terra e o resto da igreja só. Deus vai vir buscar uma igreja transformada e diferente. Quando Deus olha para o coração do homem, Deus diz que
enganoso é o coração porque ele está enxergando aquilo que nós não enxergamos. Porque eu olho aqui para o meu querido diácono Maciel e olho para ele e falo, que jovem bonito, né? Homem de Deus. Só uma referência, barulho. Mas quando eu olho para ele, eu não vejo o coração dele. Eu não sei o que tem dentro do coração dele. Eu não tenho como saber se a missionária chegou aqui hoje com o coração machucado, sofrido, pedindo a Deus, falando, Deus, eu não aguento mais o que eu estou passando. Eu não sei se o Paulo César entrou aqui hoje e falou assim, Jesus, eu não aguento mais o que está acontecendo, muda a minha história, Senhor, me ajuda a ser melhor, eu preciso me libertar disso. Sabe o que Deus está dizendo? Nós não conseguimos ver o que está dentro do coração, porque o coração é terra que só Deus pode sanar. O coração é um lugar onde só Deus esquadrinha. E quando Deus olha para o homem, Deus enxerga o que está aqui dentro. É por isso que Deus, ele fala assim, eu olhei, vi, gostei, por isso que eu levantei. Porque quando Deus olha, Deus não olha a aparência. Deus não está preocupado se tem dinheiro, se não tem, se fala bem, se fala errado, se veste bem ou se está com roupa de pano de saco, se está com o sapato do ano ou se está com o sapato furado. Para Deus isso é o que menos importa. Deus está olhando o que tem dentro do coração. Deus quer saber o que tem aqui dentro. Quando Deus olha, Deus encontra isso, isso chama a atenção de Deus. Eu trouxe essa introdução para você entender o porquê é que Deus se preocupa e valoriza tanto com o coração do homem. E o porquê que Deus se preocupa. E porquê para Deus é importante o homem ser fiel a Deus. O homem ser fiel a Deus. Quando Deus ele fala na sua palavra, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, e diz assim, escolha o que você quer, o que Deus está dizendo é assim, você pode escolher o caminho que você quer. Se quiser andar comigo, a sua vida, eu vou fazer bênção. Vai ter luta, mas eu vou estar contigo, eu vou te dar vitória, e tu vai fazer bênção. Agora, se quiser seguir teu próprio caminho, se prepara para beber o fel e comer o pão que o diabo amassou, porque é isso que o mundo tem para você. Deus, quando institui agora o rei Josafá sobre Judá, Deus olha para o coração do rei Josafá. E quando Deus olha, Deus enxerga algo diferente. Deus enxerga que ali existe um homem reto, temente ao Senhor, alguém que realmente valoriza a presença de Deus. Quando ele enxerga este homem, o rei Josafá, ele vê que ele é o homem certo para estar diante da nação. Fala assim, agora o reino de Judá vai ser governado por Josafá. E Josafá era homem que se preocupava com o seu próximo. Josafá não estava lá querendo fazer média, ocupar a cadeira para dizer que era rei. Não adianta querer ocupar uma cadeira só para falar que é, se você não faz aquilo que Deus espera que você faça. Não adianta falar que quer louvar a Deus se for só para se aparecer. Não adianta querer pregar a palavra se não tiver com disposição para ensinar as vidas. Sobre o reino. E Josafá, quando ele olha para o reino de Judá, ele percebe que Judá está passando por um momento de crise espiritual. Ele percebe que Josafá, ele percebe que o reino estava sem direção de Deus. Ele percebe que as pessoas estavam sem direção de Deus. O rei começa a olhar e começa a ver que as pessoas não têm o hábito de buscar o Senhor. Ele percebe que as pessoas mal conhecem a lei mosaica, que é a lei dos hebreus daquela época. Ele percebe que as pessoas, quando se prostram para orar a Deus, não sabem se oram a Baal ou se oram a Deus. Ele fala, o que é que está acontecendo? E ele percebe o motivo disso. Sabe qual era o motivo? O motivo é que a nação vizinha, a nação de Israel, era governada no mesmo período pelo rei Acabe, que era um rei pagão. Era um rei que se prostrava diante de Baal, que era um deus miserável naquela época. Eles adoravam a esse Deus, e o rei, que o verdadeiro Deus de Israel não era glorificado dentro de Israel. Olha que situação, a nação a qual Deus chama de nação eleita, virou as costas para o próprio Deus. Eu quero imaginar o tamanho do sofrimento e da dor do coração de Deus, de ver aqueles a quem Ele tanto amou e mandou seu Filho para morrer por eles, virando as costas e dizendo assim, nós não queremos nada contigo. Essa era a situação de Israel. Israel se prostrava diante de Baal e esquecia do Senhor.
E isso trazia maldição. Tanto é que Judá e Israel estavam em constante conflito. O rei Josafá preparou suas carruagens, seus carros, preparou seus exércitos e colocou todo mundo de prontidão e disse: vamos ficar preparados, porque a gente nunca sabe quando Israel vai vir contra nós. Mas como assim? Eles não pertenciam talvez à mesma nação, não era o mesmo povo de Deus dividido em reinos, era, mas só que de um lado havia o pecado e de outro lado havia alguém buscando ao Senhor. Aleluia, Deus! Sabe o que eu entendo com isso? Que quando existe uma igreja, mas quando não estão todos na mesma visão e todos com o mesmo objetivo, lutas vêm sobre a igreja, problemas vêm sobre a igreja. Presbítero, me dá uma ajuda, vem aqui um minutinho, por favor. Aleluia, Deus! Me faz uma gentileza, o senhor está aqui do meu lado, dá uma mão para mim. Eu queria que o senhor fosse ali até aquela cadeira, tá, amém? Mas deixa a mão aqui, por favor, só vai o resto do povo. Vai lá, presbítero, força. Em nome de Jesus. Vai lá, presbítero. Me arrastou, né? Sabe o que acontece? Amém, Deus abençoe, querido. Sabe o que acontece quando nós somos uma igreja? Nós somos um corpo. É verdade. E um corpo, ele é todo ligado, ele é todo constituído. Meu Deus! Não existe forma de a mão ficar aqui e o resto do corpo para lá. Verdade, Pai. Sabe o que isso significa? Quando todos estão na mesma visão e buscando ao Senhor, coisas, prodígios, maravilhas começam a acontecer no meio da igreja. Deus começa a se manifestar, porque Deus começa a olhar e fala assim: está na visão, está na visão, está na visão, está na visão, está na visão. Agora, quando o pecado começa a entrar, Deus vai olhando e de repente algo começa a cheirar mal diante do Senhor. E Deus olha e fala assim: tem algo fedendo no meio da igreja. E Deus olha e vê e fala assim: tem meia dúzia que está com a vida errada de qualquer jeito. Mas essa meia dúzia está influenciando diretamente no corpo da igreja. Essa meia dúzia está servindo de brecha para o diabo continuar atuando dentro da igreja. É por isso que Deus fala que nós somos um corpo e que nós temos que tapar as brechas e começar a ter uma vida reta com o Senhor. Onde existe brecha, o diabo opera. Onde existe brecha, o diabo ele entra. E ele entra para destruir. A Bíblia diz que a vontade do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir. E ele não brinca em serviço. Portanto, que você que é membro da igreja e vem aqui para assistir o culto, para adorar ao Senhor, também tem a sua obrigação de estar com a sua vida reta diante do Senhor. Porque Deus conta com você para se manifestar também sobre a igreja. Quando Deus olha para a igreja, Deus quer encontrar o quê? Os verdadeiros adoradores. Deus quer encontrar pessoas que estão andando em santidade. Mas não se preocupa, se a sua vida não tem sido até assim hoje, você tem a chance hoje de mudar isso para sempre. E passar a ter uma vida nova com o Senhor. A Bíblia nos diz que Josafá, agora instituído sobre Israel, começa a ter constantes problemas e ataques ali com o seu companheiro do lado, o rei Acabe, rei de Israel. Enquanto Josafá governava Judá, Acabe governava Israel. Mas o rei, olhando para aquilo que Deus tinha entregue nas suas mãos para aquele povo, ele percebe que precisa cuidar do povo. Ele começa a olhar e vê que o povo está caído, vê que o povo não conhece a Deus, vê que as pessoas não sabem quem é o Senhor. Pergunta para as pessoas o que é que está na lei de Deus sobre casamento. As pessoas: eu não sei, a gente pode casar à vontade, a gente pode separar, não sei. O que é que diz na lei de Deus sobre como está na casa de Deus? Eu não sei. Pode entrar todo mundo, é de qualquer jeito, ninguém conhecia nada. Estava uma bagunça. E o rei olhou para si, chamou a responsabilidade e falou assim: nós vamos começar a mudar a história de Judá agora. Ele pegou as pessoas que eram mais instruídas, pegou os sacerdotes, pega os levitas, começa a montar comitivas e fala assim: vocês vão andar agora por todo o reino, vocês vão parar em todos os lugares e vão começar a ensinar a palavra de Deus para todo mundo aqui. A partir de agora, quem não conhecia vai conhecer, quem não tinha instrução vai ser instruído. Nós vamos mudar a história de Judá. Se Judá até hoje não teve vida com Deus, isso vai mudar. A partir de hoje, Judá vai entrar numa nova dimensão espiritual. A cidade não vai mais ser envergonhada. Ele faz, sabe o que foi isso que ele fez? Ele se preocupou em trazer a presença de Deus para dentro do reino novamente. Ele falou assim: não dá para continuar do jeito que está, precisa mudar a situação. Esta nação precisa conhecer a Deus. E quando Josafá começa a andar pela cidade,
ele começa a ver que existem alguns ídolos em formato de estátuas que foram levantados dentro da cidade. E esses ídolos são os ídolos que a nação adorava, são os deuses daquela época. Deuses que têm boca e não falam, deuses que têm mão e não apertam, deuses que têm ouvido, mas não ouvem, deuses que têm olhos, mas não conseguem enxergar nada, deuses que se dizem deuses, mas não mudam a vida do homem em nada. E eles percebem que é preciso mudar. E o que o rei fala? Arranca tudo isso de dentro do reino, joga tudo isso fora, quebra tudo, vai tudo para o lixo. Isso não serve mais. A partir de hoje, só o único Deus que vai existir dentro de Judá vai ser o verdadeiro Deus de Israel. Quando o rei se posiciona dessa forma e começa a mudar a história da nação, ele começa a atrair a presença de Deus. Quando ele atrai a presença de Deus, ele começa a ver o cenário ficar diferente. Ele vê que as pessoas começam a entender e conhecer. E agora todo mundo começa a saber quem é Deus. Agora todo mundo sabe que existe um Deus de verdade, um Deus que realmente cuida do seu povo. Agora todos eles começam a conhecer da lei, da palavra do Senhor, e a nação já não é mais uma nação ignorante. Agora eles sabem quem é o Deus que serve e o que esse Deus pode fazer. Eles conhecem da lei, eles começam a aprender o Evangelho que diz assim: purificai as vossas vestes e transformai-vos, porque o Senhor virá buscar a vossa igreja. Eles começam a conhecer o Senhor que diz assim: eu sou o Senhor que tem poder de estender a mão para curar, para tocar, para restaurar. Eu liberto, eu curo, eu transformo e ainda levo para o céu. Eles começam a conhecer o Deus que tem poder para mudar a vida e a história do ser humano. E agora a nação começa a ser abençoada. E a Bíblia nos diz que por causa da atitude do rei Josafá, Deus começa a observar ele e começa a olhar e perceber que ele era alguém diferente. E isso agrada o coração de Deus. Quando Deus começa a olhar para ele, Deus fala assim: você é diferente. Por causa disso, eu vou começar a engrandecer o teu nome. O nome do Senhor agora é engrandecido através da vida do rei Josafá. Como que isso aconteceu? Josafá começou a ficar famoso. Josafá começou a ficar conhecido. Por onde o rei passava e por onde a fama dele chegava, as nações vizinhas falavam assim: eu conheço o rei Josafá, ele é aquele homem de Deus. E lá quando ele entrou, o reino de Israel começou, o reino de Judá começou a mudar. Desde que ele entrou, a nação já não é mais a mesma. Desde que ele assumiu o controle, tudo tem sido diferente. Aquele povo agora tem sido um povo que tem crescido. E a Bíblia diz que Deus começou a engrandecer de tal forma o rei Josafá, que ele começou a enriquecer. E detalhe, ele começou a ficar temido pelos seus inimigos. As pessoas olhavam para ele e falavam assim: esse não é aquele rei que o Deus Todo-Poderoso está com ele? É meu Deus. E todos os povos começavam a ter medo de Josafá, porque sabiam que na vida de Josafá existia um Deus que era todo-poderoso, um Deus que pelejava e ganhava as guerras por ele. Eles começavam a olhar para Josafá e sabiam que não poderiam guerrear contra ele, porque todos aqueles que já tinham vindo antes tinham perdido a guerra. E falavam assim: nós não podemos de forma alguma guerrear contra ele, porque certamente o Deus que ele serve vai dar vitória a eles. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Se você não for crente de verdade, você pode ter certeza que o diabo nunca vai te respeitar. Sabe por que às vezes você passa por algumas afrontas desnecessárias? Porque Deus está esperando você se posicionar. Às vezes falta algum posicionamento, falta alguma atitude, falta um pouco mais de joelho no chão, falta um pouco mais de jejum, falta um pouco mais de oração, para que o seu nome seja conhecido. E olha, quando o diabo olhar para você, ele vai saber verdadeiramente: esse aí é filho do Deus vivo, não dá para tocar. Sabe por quê, querido? Deixa eu te falar uma coisa: você é filho de Deus, e o diabo, querendo ou não, tem que te respeitar. Ele tem que saber quem você é. A enfermidade tem que saber quem você é. O problema tem que saber quem você é. Você tem que se posicionar espiritualmente. Você tem que se posicionar e dizer: chega, no mundo espiritual eu estou mudando a história da minha vida. Não dá mais para continuar do jeito que está. Em nome de Jesus vai ser diferente a partir de agora. Você tem que tomar posse daquilo que Deus te deu. Josafá começou a fazer isso. Ele começou a ser uma pessoa conhecida por causa do Deus que ele servia e da integridade que ele tinha com Deus. A obediência e a fidelidade dele fizeram ele chegar nesse ponto.
Sabe por quê? Quando Deus encontra alguém que realmente é fiel em tudo, que realmente se coloca na brecha por tudo, que realmente busca a vontade de Deus em primeiro lugar, isso move o coração de Deus, porque Deus sabe que o ser humano tem dificuldade de se entregar para o Senhor. Agora, a Bíblia nos diz que existiam reinos, como por exemplo dos filisteus. Sabe o que eu achei forte demais? E sabe o que eles faziam, presbítero? Os filisteus, eles traziam presentes, eles mandavam dinheiro para o rei Josafá e vários presentes, mandavam carneiros, cabritos, vacas, bois, eles mandavam vários presentes, sabe para quê? Só para Josafá não entrar em guerra com eles, porque eles sabiam que se entrasse em guerra eles iam perder, com certeza, porque Deus estava com Josafá. Sabe o que significa isso? Quando você se posiciona, as pessoas olham em você e elas sabem que você é diferente. Elas olham em você e elas sabem, é melhor não mexer com ele, porque o negócio pode ficar estreito. É melhor não tocar nele, porque se tocar, o negócio pode ficar salgado aqui. Então é melhor a gente ficar no nosso canto e ver, deixa ele lá com Deus e a gente fica no nosso canto aqui. Mas não vamos mexer com ele. A Bíblia nos diz agora que o rei Josafá estava um dia no seu reino, como todos os outros, cuidando do reino, gerenciando o reino. E Josafá, ele fez grandes coisas pelo seu povo. Josafá, ele construiu vários armazéns para colocar comida e guardar e cuidar do seu povo, porque não existia. Josafá foi o rei que foi responsável por instituir todo o sistema jurídico de Israel, que não existia até o momento. Foi Josafá o rei que estabeleceu juízes em cada departamento, em cada espaço de terra, em cada nação pequena, menor que existia dentro do reino. E esses juízes eram responsáveis por julgar as causas do povo e por cuidar do povo. E já a preocupação de Josafá era tão grande, que sabe o que Josafá fazia? Ele chamava um a um cada um dos juízes. E ele mesmo exortava cada um deles dizendo assim: não se corrompa, não se venda e seja fiel a Deus em tudo, porque você está cuidando do povo de Deus. Josafá era um rei que chamou a atenção de Deus. E agora a Bíblia nos diz que Josafá se encontra no seu reino, tranquilo, cuidando, gerenciando de tudo. E de repente alguém chega para dar uma notícia a ele. E a notícia é essa: rei, se prepara, os moabitas e os amonitas estão entrando em guerra contra o Senhor. Imagina que o rei parou e falou assim: por quê? A gente fez alguma coisa? Alguém daqui desrespeitou alguém de lá? Não, rei, nós não sabemos a causa, só sabemos que eles já estão vindo, e o pior é que eles já estão chegando. Daqui 2 dias eles estarão aqui dentro, e a gente não tem como se proteger deles. Na hora Josafá olhou para o reino, e quando ele olhou para o reino, ele falou assim: nós temos exército, mas o nosso exército é muito pequeno. O que nós temos não dá para guerrear contra um povo daquele tamanho. Eles vieram em 2 ainda, o que eu vou fazer? Eles vão matar todo mundo, vai destruir tudo, vão levar tudo que nós temos, vão fazer escravas as nossas mulheres. E agora? O rei começa a entrar em crise, o desespero começa a bater, o temor toma conta do coração, e agora o rei precisa de uma saída, de uma solução, e ele não sabe o que fazer. O desespero tomou conta da nação como um todo, porque a notícia correu. Imagino eu que Josafá se colocou para orar, porque a Bíblia diz que Josafá se retirou e começou a buscar a face do Senhor. Ele imagino eu que ele se coloca para orar, e talvez a oração dele seja essa em particular: Deus, por que isso está acontecendo? Eu tenho sido fiel, por que o Senhor está permitindo isso, Deus? Deus, eles vão vir, eu vou morrer agora, vai todo mundo morrer, o que vai acontecer? Em momentos de crise, somente Deus tem força para nos deixar de pé. Em momentos de crise, não adianta achar que a nossa estrutura pode ser o pastor da nossa igreja, ou pode ser o evangelista, ou pode ser a levita que louva ao Senhor aqui. Não adianta achar que o profeta que revela o oculto e o escondido vai ser a tua estrutura. No momento da crise, é só Deus quem pode te sustentar. É só Deus quem tem o poder de te segurar nas mãos para você não cair no momento da adversidade. É por isso que Deus fala: cresça na graça, no conhecimento, busca a presença, seja fiel, porque no dia que a prova chegar, você vai ficar de pé. No dia que a luta bater, você está de pé. No dia que a afronta vier, você não vai esmorecer, mas você vai ficar firme na presença de Deus, e logo o Senhor vai ser glorificado por isso. A Bíblia nos diz que agora o rei Josafá decide tomar uma atitude.
E a atitude dele é essa: chama toda a nação. Ele coloca a situação para a nação e diz assim: vamos entrar em guerra. E provavelmente, se formos para a batalha, vamos morrer. Não vai sobrar ninguém. Só existe uma saída. E a nação diz: qual é a saída? Precisamos buscar o Senhor. Ele apregou o jejum diante da nação inteira. Sabe qual foi o jejum dele? O jejum dele foi esse: eu não vou jejuar só eu que sou rei, não. Eu vou jejuar, o sacerdote vai jejuar, o levita vai jejuar, o presbítero vai jejuar, o diácono vai jejuar, a nação vai jejuar, vai todo mundo entrar no propósito. É todo mundo pagando preço junto. Mas isso vai fazer Deus se levantar do trono. Irmão, a unidade faz Deus se movimentar. O propósito em conjunto, o propósito da igreja como um todo, faz Deus se manifestar. Sabe o que me chamava muita atenção nisso? E Josafá, quando ele se colocou para buscar, quando ele viu a situação que ele estava, ele não quis peitar a Deus e falar assim: quem o Senhor acha que é para fazer isso comigo? Eu sou fiel, cuido do seu povo, faço tudo o que eu posso fazer, e o Senhor me deixa uma coisa dessa acontecer? Não. Sabe qual é a posição dele? Vamos nos humilhar, porque eu sei que Deus ainda é. Tem situações que sobrevêm sobre a nossa vida, e Deus às vezes não se manifesta, porque Ele só quer ver qual é a sua atitude. Tem situações que acontecem e você não entende o porquê, mas é só Deus olhando, e Deus ainda fica em silêncio, porque Deus quer ver o que é que tu vai fazer na hora da crise. É na hora da crise que Deus vai ver se você realmente está correndo para os pés da presença dEle, ou se você está pedindo oração para Maria. Se você está indo lá correr atrás da ministra de louvor, se você está indo lá chamar o pastor para te ajudar. Porque Deus, Ele quer que você vá lá falar com Ele. Deus, Ele quer que você vá lá para encontrar com Ele. Porque Ele vai se revelar e é Ele que vai tirar você da prova. O ser humano não tem o poder de fazer nada, mas Deus tem o poder de inverter esse quadro, de mudar a sentença, de inverter a história, de fazer tudo novo para te abençoar. A Bíblia nos diz que Josafá agora se coloca a jejuar com o povo. E eles começam a jejuar e a orar. Eu imagino que talvez teve algum deles que falou assim: rei, será que isso vai dar certo? E é nessa hora que eu entendo o que é ser homem de Deus. Imagina Josafá olhando para eles e falando assim: vai dar certo. Ele fala assim: como o Senhor tem tanta certeza? Imagina Josafá batendo no peito e falando assim: porque eu tenho crédito com Deus lá em cima. Conhece a tua vida, você tem estado na posição, você tem crédito no céu hoje para provocar um milagre de Deus, para falar: Deus me socorre, e Deus se manifestar sobre a tua vida. Nós precisamos ser conhecidos no céu pelo Senhor. Josafá era alguém que tinha crédito. Deus olhava para ele e sabia quem ele era. Eles foram todos para orar dentro do pátio do templo do Senhor. Quando chegaram, começaram a buscar a presença, começaram a orar a Deus, começaram a clamar ao Senhor. Enquanto eles clamavam a Deus, quando eles oravam a Deus, Deus começou a tomar os vasos lá dentro. Começou a acontecer um reboliço de fogo dentro daquele pátio. E a gente sabe que quando começa a acontecer um reboliço de fogo, é porque qualquer hora Deus já vai se manifestar, porque Deus é o Deus que caminha no meio do fogo. Eu imagino, voltando um pouquinho outra história, a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles estavam para entrar na fornalha, eles falando assim pro rei Nabucodonosor: pode lançar a gente lá dentro que nós não vamos se prostrar, faz o que o Senhor quiser, mas eu não dobro o joelho diante de outro rei, diante de outro Deus. Eu só adoro ao Deus de Israel. Josafá falando para ele: então se prepara que tu vai se queimar agora. Ele falava assim: pode me jogar lá dentro, que mesmo que meu Deus não me livre, eu vou permanecer fiel. A afronta não vai me vencer, o medo não vai me vencer, os meus inimigos não vão falar mais alto na minha vida. Eu vou permanecer fiel, independente da situação. E agora imagina, quando ele está lá preparado, amarrado, pronto para ser lançado lá dentro, eles falando assim, um olhando para o outro, falando assim: agora, o que será que vai acontecer? E eles sem saber o que ia acontecer. Agora eu imagino Deus lá dentro da fornalha falando assim: pode jogar que eu já chego.
fornalha e falando assim: pode mandar que eu já estou esperando vocês, hein? Agora, voltando à história, Josafá está diante dessa crise, dessa situação. E de repente, Deus toma alguém no meio daquele povo e esse alguém chega diante do rei e fala assim: rei Josafá, assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai em pé e vede o livramento que o Senhor vos dará. Deus chegou para Josafá e falou assim: Josafá, não se preocupa, não se preocupa, você não vai ter que mover uma espada, eu vou fazer tudo por você, você só vai ficar de pé na posição e vai ver. Quando Deus falou para ele: você vai ficar de pé, sabe o que Deus estava dizendo para ele? Tu vai ser homem de Deus diante da adversidade, vai ficar de pé, e é de pé que eu vou te dar o livramento, porque eu não tenho nada com gente caída, eu não tenho negócio com gente caída. Irmão, se coloca de pé hoje, para que o sobrenatural que Deus tem preparado para te entregar. Agora eles se preparam para ir para a peleja, agora eles estão prontos para ir para a guerra. Josafá manda o povo se preparar, eles se preparam todos eles, e no momento em que eles estão para sair, para ir para a guerra, Josafá tem uma atitude. Ele falou assim: Deus já nos entregou a vitória, então a partir de agora nós vamos para a guerra. Mas sabe como é que a gente vai? Bota todos os levitas na frente, eles vão adorando ao Senhor e o exército vai atrás. E aí alguém perguntou: mas por que isso? Ele falou assim: porque se Deus já falou que a vitória é nossa, a gente vai de encontro, mas já vai adorando. A gente vai de encontro, mas já vai cantando o hino da vitória. Nós não vamos, mas nós estamos indo lá para saber o que vai acontecer. A gente só está indo lá para tomar posse da promessa. A promessa já é nossa, já conquistamos, Deus já entregou. Agora eles estão indo, os levitas na frente adorando a Deus, clamando e dizendo glória a Deus, aleluia, suplicando ao Senhor, e o louvor descendo, a presença de Deus tomando conta daquele exército. A presença de Deus, a nuvem de glória pairava sobre aquele exército. E a Bíblia diz que quando eles estavam a caminho, quando eles estavam andando em direção ao inimigo, Deus entrou no meio da nação inimiga. E essa nação era composta por dois reinos, os Moabitas e os Amonitas. Quem eram esses reinos? Eles são os reinos que vieram da descendência de Ló. Ló, ele tinha duas filhas, e as suas duas filhas queriam poder dar sucessão ao seu pai. Qual foi a ideia que elas tiveram? Vamos embebedar o nosso pai, vamos deitar com ele, vamos ter filho dele, e esses filhos vão dar nação. Mas como eu disse, todo pecado gera uma consequência, e foi desse pecado de incesto que vieram as nações, Moabitas e Amonitas, que eram duas desgraças sobre a terra naquela época. E o porquê que Josafá temia tanto essas nações? Porque as nações, elas eram conhecidas, porque quando elas venciam uma outra nação, sabe o que eles tinham o hábito de fazer? Eles não simplesmente matavam e iam embora. Eles pegavam as mulheres grávidas, levavam todas na frente, faziam uma fileira. E sabe como eles matavam as mulheres? Eles pegavam uma faca e rasgavam o bucho da mulher de fora a fora, para que a mulher morresse e o feto caísse no chão. Eles eram conhecidos por pegar os guerreiros das outras nações, trazer para dentro do seu reino e começar a cegar todos eles, furar os seus olhos com lança. Eles não tinham prazer em só matar, eles queriam era machucar, eles queriam fazer sofrer, eles queriam fazer o pior. Eles gostavam de arrancar com faca devagarzinho a pele de suas vítimas para ir matando aos poucos e ver o prisioneiro gritar desesperado de dor. O prazer deles era a tortura. Quando Josafá olhou e viu que esses eram os povos que estavam vindo contra ele, ele entrou em desespero. Ele falou: e agora? O que eu faço? Se eles nos pegarem, já nós não temos saída. Por isso que Josafá temeu. Agora a Bíblia nos diz que, enquanto eles estavam indo a caminho, Deus entra no meio das nações inimigas. Quando Deus entra no meio das nações inimigas, Deus começa a confundir a nação. Os moabitas começam a olhar para os amonitas e achar que é o povo de Judá. E o povo dos moabitas olha para os amonitas e fala assim: não, mas espera aí, Judá é eles. E começou uma briga. E eles não sabendo mais quem era quem, Deus começou a inverter a espada de um com o outro. E os dois começaram a entrar em guerra no meio do vale, bem distante de Judá ainda. Quando Judá chegou lá para ver o que estava acontecendo,
não tinha mais um de pé. Deus matou todo mundo, exterminou os inimigos distantes do reino. Por isso que Deus vivo falou para ele: se prepare e se põe de pé, Josafá. Se alegra, bota um sorriso no rosto, veste a melhor roupa, pode ir em paz, porque quando tu chegar já não tem mais nada de pé lá, Josafá. Sabe o que eu entendi quando eu li isso também? Eu entendi que quando Deus inverteu a espada de um para o outro, sabe quando foi? Na hora que Josafá falou para todo mundo: se Deus falou que era com a gente, ele vai ser. Vamos ter atitude de homem de Deus agora. Todo mundo se prepara. Todo mundo se prepara e vai todo mundo pelejar contra o inimigo junto agora. Quando Josafá falou isso para o povo se animou e saiu todo mundo para conquistar a vitória que Deus tinha prometido. Quando o povo saiu em direção à guerra, à vitória, quando eles tomaram a atitude de dar o primeiro passo para lutar por aquilo que Deus tinha prometido a eles, foi a hora que Deus começou a converter a espada de um contra o outro e começou a matar a nação inimiga e dar vitória ao povo de Israel. Sabe o que significa isso? Deus está esperando você dar o primeiro passo para começar a transformar tudo que está de errado na tua vida. Deus está esperando você dar o primeiro passo de fé para começar a mudar tudo que está errado na sua vida. Tem coisas que estão erradas, portas não se abriram, é enfermidade, é problema no casamento, é problema com os filhos. Deus está esperando você dar um passo de fé para Ele começar a mudar tudo que está de errado na sua vida. Quando você se posicionar, tudo vai se encaixar. Cada peça no seu lugar, nada mais vai ficar de fora, porque Deus vai estender as mãos para te abençoar, porque Ele viu que você se posicionou diante do reino. Ele viu que você agora tomou posição, está tudo diferente. Então o rei vai estender, Deus vai estender a mão para mudar a história. A Bíblia diz que na hora que eles chegaram, o presbítero estava só guerreiro no chão morto. E detalhe, Deus não somente entregou a vitória nas mãos dele, como o povo veio totalmente carregado. Vieram cavalos, vieram carros, veio ouro, veio prata, veio pedras preciosas, veio comida, veio armamento de guerra. Eles chegaram e estava tudo lá jogado no chão agora sem dono, porque os inimigos estavam todos mortos. E Deus falou para ele: Josafá, você pode pegar tudo que agora tudo é teu. Ele fala: é meu, Senhor. Ele fala: Josafá, eu não sou somente o Deus que traz a vitória, eu também ainda tenho um presente para entregar na sua vida em nome de Jesus. Sabe o que significa isso? Deus, Ele sempre tem algo a mais que você ainda não espera. É por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que o homem não viu, aquilo que o seu coração nunca desejou, e aquilo que não passou na sua mente, é o que Deus ainda tem preparado para aqueles que o servem. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua vida. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: Deus tem promessa e vitória na tua vida. Deus tem promessa e vitória na tua vida. Glória a Deus. Deus tem coisas grandes para fazer ainda. Deus ainda tem vitória. Tu acha que tu passou esse processo todo para quê? Só para ficar do mesmo jeito? Não, Deus tem coisas novas. Eu imagino quando Josafá voltou para o reino, isso não está escrito, isso é coisa minha. Josafá voltando para o reino, chegou dentro do reino, dobrou os joelhos e falou: Deus, obrigado, que o Senhor nos deu vitória sobre o inimigo. E aí ele fala assim: mas Deus, eu queria só saber uma coisa. Deus, por que tudo isso nos sobreveio? Por que eu tive que passar por tudo isso? Imagina Deus falando assim: Josafá, tinha muita gente do seu lado que ainda não botava fé em você, mas eu fiz isso só para mostrar para todo mundo que eu sou contigo. Sabe o que significa isso? Essa luta que você passa não é para te matar. Essa luta que você passa não vai te destruir. Isso vai servir só para Deus te mostrar que é contigo. A sentença ainda vai inverter. O milagre vai acontecer. Aquilo que o médico falou que foi a palavra final, o médico dos médicos vai revogar essa causa. Ainda tem milagre na tua vida, ainda tem promessa. Você vai viver o sobrenatural de Deus ainda. Deus tem promessa, irmão. Deus ainda tem coisas grandes para fazer. Aqui não é o fim da estrada. Tem coisas que Deus permite só para mostrar para todo mundo que Ele é contigo. Tem coisas que Deus permite só para mostrar para quem está do seu lado que na sua vida o Deus que está aí é verdadeiro, não é mentiroso não. Tem coisas que Deus faz
alguém, foi Ele que te chamou. Tem situações que Deus permite só para ter o gosto de te honrar. Às vezes imagino eu que Deus deve falar assim: eu vou criar uma situação na vida do meu filho só para ter o gosto de poder abençoar ele de alguma forma e mostrar para todo mundo que eu sou com ele. Aleluia. Se coloca de pé no nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Aleluia. Quem tem promessa de Deus vai viver o sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Todos que estiveram juntos com o rei Josafá, eles bem armados, certos que irão vencer, pois foram treinados pra nunca perder. E trouxeram uma notícia ao rei Josafá: vem uma grande multidão além do mar. O que faremos se lutarmos? Não vamos vencer. Eles vêm armados, escondidos, vamos perecer. Mas Josafá apregou a um jejum.
Senhor. Vai pegando a igreja, Senhor, agora, Pai. Vai pregando a igreja sobre agora, Senhor. Em nome de Jesus, Deus vai agindo, Pai, agora. Deus vai trazendo o teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Deus vai agora, Senhor, manifestando a tua glória sobre a igreja, Senhor. Meu Deus, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus batizar com fogo nesta hora, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus agir com fogo. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai tocando. Deus vai renovando, Pai. Deus vai agindo, Senhor. Deus, assim como foi com Josafá, seja com a tua igreja hoje, Senhor. Senhor, renova os crentes nesse lugar, Senhor. Traz, Senhor, força, Deus, aos caídos. Traz, Senhor, força, Deus, àquele que estava parado. Deus, vem, Senhor, renovar, trazer virtude, trazer fogo, trazer poder, Senhor. Meu Deus, já pegou a missionária lá atrás. Meu Deus, olha lá, Deus se manifestando, Deus se revelando. Ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder. E te joelhos no meio da congregação. Porque Josafá começou a dizer: mas Senhor, Deus dos nossos pais, Deus confirma com fogo, Senhor, da luz desta noite, Senhor. Deus vai pegando, Senhor, em nome de Jesus. Deus vai confirmando com fogo, Pai. Com fogo que o Senhor é que agir nesse lugar hoje. Em nome de Jesus, vai tocando nos vossos olhos, Senhor. Deus vai agora, Senhor, vai tocando, Pai. Vai tocando, Senhor, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. E depois que todo o povo começou a adorar, uma glória na congregação apareceu. Como já Israel começou a usar, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assustéis, pois a minha grande multidão, porque a peleja
aqui se mover de Deus. Tem alguém em nosso meio que ainda não é crente, que ainda não conhece, não conhecia a palavra do Senhor, veio hoje, quer ter esse Deus que livrou a Josafá na sua vida também, para caminhar contigo. Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar hoje para os caminhos do Senhor. Se tem alguém nessas condições, levanta a sua mão, que a igreja vai orar pela sua vida, amém? Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente? Alguém no nosso meio que se desviou, que está afastado e quer refazer aliança com o Senhor? Amém? Alguém? Amém, filhos? Vem cá, em nome de Jesus. Deus quer você não é lá fora, é aqui dentro, porque Deus vai te erguer aqui. Amém? Você crê nisso? Graças a Deus. Senhor, a igreja estende as mãos para cá, amém? Senhor, meu Deus, apresenta a tua filha, Senhor, diante do teu altar. Deus que está se reconciliando com o Senhor nesta noite. Eu venho pedir a Deus agora, que o Senhor venha tocar nela com fogo. O Senhor venha para purificar as vestes dela, lavar ela com o sangue de Deus do teu altar, Senhor. Deus, venha, Senhor, apagar, Senhor, este passado dela. Escrever uma nova história na tua presença, onde ela vai caminhar contigo, ser uma bênção na presença de Deus e ser mais que vencedor. Graças a Deus te damos por esta vida. E recebemos ela, Senhor, de braços abertos como igreja, diante do teu altar, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Me entrego novamente no teu altar, Senhor, e te reconheço como meu Senhor e Salvador. Reescreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, seja bem-vinda. Dá um abraço no seu nome. Paulo César, vem cá orar pelos pedidos aqui de oração em nome de Jesus, e o presbítero vai dar a bênção apostólica, amém? Deus abençoe a igreja. Uma semana de paz e vitória a todos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, amém? Amado Deus, Pai eterno, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos orar pelo esse pedido, Senhor. Vem sim, Senhor, tocar aqui agora, Senhor. Vai se realizando na vida de cada um, Pai. Pelo seu pedido, em nome de Jesus. Vai realizando, Pai. Vai entrando nos lares, Senhor. Vai abençoando a vida de cada um, Senhor, que esteve aqui hoje, Pai. Que veio te buscar, Senhor. Muitas pessoas, Pai, se encontram, Pai, desesperadas, Pai, sem saber a quem encontrar, Pai. Mas que é o socorro, Pai, que vem, Pai, de encontro na nossa vida, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esses pedidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito maravilhoso. Deus amado, todo-poderoso. Aleluia. Estende as mãos para cá, vamos agradecer a Deus por esse culto tremendo, onde derramou o seu Shekinah, a solução. Todos vão sair daqui com as bênçãos do Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do seu Espírito, seja com todos e o povo desse lugar, diz